Olá, meu nome é Lelis Lehmann, eu sou psicóloga. Esse é o segundo vídeo da série em que eu falo sobre o transtorno obsessivo compulsivo, o TOC. No primeiro vídeo, eu expliquei um pouco sobre o que é esse transtorno, quais são as características e dei alguns exemplos. Neste vídeo, eu vou falar sobre as causas e o tratamento do TOC. As possíveis causas do TOC estão relacionadas a dois fatores, aos fatores biológicos e aos fatores psicológicos. Em relação aos fatores biológicos, a gente tem a predisposição genética, alterações funcionais e alterações da neuroquímica do cérebro. Em relação aos fatores psicológicos, a gente tem as aprendizagens de formas erradas de lidar com medo e ansiedade. Temos também a forma com que o indivíduo interpreta a realidade. Então, o jeito com que a pessoa percebe os fatos também pode ser uma das possíveis causas relacionadas aos aspectos psicológicos do TOC. E quanto ao tratamento? O TOC tem tratamento e o tratamento mais efetivo para o TOC é a combinação de dois fatores, da medicação com a psicoterapia. O tratamento medicamentoso ele é feito normalmente com o uso de antidepressivos porque eles têm uma forte ação considerada como antiobsessiva, então dá uma boa diminuída nas obsessões. A psicoterapia, considerada de primeira linha para o tratamento do TOC, é a terapia cognitivo-comportamental, conhecida também como TCC. A terapia cognitivo-comportamental tem como premissa a ideia de que a forma com que as pessoas interpretam uma situação vai influenciar na forma com que elas se sentem e, consequentemente, na forma com que elas se comportam. Muitas vezes essa forma de interpretar, ou seja, os nossos pensamentos, eles estão distorcidos. E isso significa que eles não estão de acordo com a realidade. Então, muitas vezes, o que a gente sente ou o que a gente faz tem como base o quê? Um pensamento que está errado, que está distorcido. Então, um dos papéis da TCC é de auxiliar nessa identificação e também auxiliar a correção desses pensamentos que estão distorcidos. No caso do TOC, isso também se aplica, é assim que funciona. E como que funciona o tratamento da terapia cognitivo-comportamental específica para o TOC? Nas primeiras sessões da TCC, é feito o que a gente chama de psicoeducação do TOC e da TCC. O que é isso? É a gente explicar, é educar o paciente em relação ao transtorno que ele tem e também em relação a essa linha de trabalho que a gente vai ter com eles, que é a TCC. Após isso, ele vai aprender a identificar o que é o TOC dele, quais são as obsessões que ele tem, quais são as compulsões. Se você tem dúvida em relação a esses termos, você pode olhar aqui embaixo na descrição desse vídeo, que eu vou deixar o link do vídeo anterior no qual eu explico o que são esses termos. Então, o cliente ele vai aprender o que é o TOC, ele vai identificar as obsessões, as compulsões dele, como eu já falei. Evitações, se ele evita, ou se ele neutraliza, ou se ele tem compulsões mentais. E também ele vai aprender a identificar quais são os pensamentos catastróficos que ele tem relacionados a esses sintomas. Após isso, o psicólogo vai auxiliar o cliente a elaborar uma lista ou uma hierarquia de todas as compulsões que ele tem, no qual elas vão ser classificadas por ordem de gravidade. Então, a gente vai montar essa lista com base do que é mais fácil para o mais difícil. E depois que essa lista estiver pronta, em conjunto, o cliente e o psicólogo vão combinar alguns exercícios a serem feitos, provavelmente em casa. Alguns são feitos em sessão mesmo, podem ser feitos em sessão, mas são sempre exercícios combinados. Nunca o paciente vai ser obrigado a fazer alguma coisa que ele não vê sentido ou que ele não concorda. E a partir do momento em que o cliente ele deixa de fazer uma compulsão, ou ele acaba fazendo alguma coisa que ele acha que é perigoso ou que ele tem medo, então a partir do momento que a gente expõe ele aquilo que é mais aversivo para ele, com certeza isso vai provocar muita ansiedade, angústia e muito medo. Mas isso é normal. O que é importante a gente explicar para o paciente, para você que tem TOC, que está assistindo esse vídeo? De início, é claro que a ansiedade vai ser muito alta, mas a gente tem um fenômeno chamado de habituação, que significa que ao longo do tempo vai tendo o desaparecimento natural de algumas sensações desagradáveis. É um fenômeno natural que faz com que a gente acabe tolerando alguns sons, alguns cheiros, mudanças na temperatura. Por exemplo, imagine que você está entrando numa festa e de início você percebe o som muito alto, te incomoda até.
Mas no decorrer da festa, provavelmente você não vai ficar prestando atenção no volume do som. Você vai interagir, vai conversar com seus amigos, enfim. O incômodo em relação ao volume do som, ele diminui. Ou, por exemplo, se você entra numa piscina, de início, quando você entra na água, dá um choque de temperatura. Após algum tempo, seu corpo se habitua àquilo e tudo bem. Ou quando, por exemplo, imagina que você vai fazer uma prova, você entra numa sala, o ar-condicionado está ligado. No início, você está guardando a prova, você até percebe o som. Mas no decorrer da prova, você já se habitua àquele ruído e faz a sua prova tranquilamente. E assim também acontece com a ansiedade no toque. Então, quando você deixa de fazer uma compulsão, claro que você vai ficar ansioso, mas essa ansiedade, quanto mais você se expor, quanto mais você fazer aquilo que te causa ansiedade, essa ansiedade ela vai diminuindo com o passar do tempo, igual começar a dirigir. Para quem dirige, no início a gente não fica com medo mesmo. Imagina que você dirige há 5 anos. Aquele medo que você tinha na primeira vez que você dirigiu é igual ao medo que você tem hoje? Ou ele diminuiu? Então, no toque vai ser a mesma coisa. De início vai dar muita ansiedade, mas essa ansiedade, quanto mais você se expor, ela vai diminuir em termos de tempo. Vamos imaginar que a pessoa ficava 15 minutos ansiosa por não ter feito alguma compulsão. Quanto mais ela praticar e exercitar, não ceder ao toque, menos tempo vai durar essa ansiedade. Além de que a intensidade dessa ansiedade também diminui. Então vamos imaginar que no início a ansiedade era 9, com o passar do tempo, quanto mais ela exercita isso, vai baixar para 7, 6, 5. Essa ansiedade ela vai baixar até que chega um momento em que a pessoa não vai mais se sentir tão ansiosa ao se expor àquilo que é tão desagradável para ela. Bom, essa é a parte comportamental do tratamento da TCC para o toque. Em paralelo, a gente vai trabalhar a parte cognitiva. O que é isso? São os nossos pensamentos, as imagens, lembranças que vêm na nossa cabeça. Então, são feitos alguns exercícios para identificar aqueles pensamentos e corrigir eles, corrigir os pensamentos e corrigir as crenças que estão erradas. E durante todo o processo, esse é um trabalho que precisa ser feito. O indivíduo precisa identificar que aquele pensamento é catastrófico, que está exagerado, que está aumentado. Ele precisa começar a aprender a contestar aqueles pensamentos, a contestar as obsessões. E esse é um trabalho que é feito frequentemente. Nós possuímos várias técnicas para trabalhar essa parte cognitiva com o portador de toque. Uma delas é o questionamento socrático, no qual o psicólogo auxilia o cliente a verificar quais são as evidências de que aquele pensamento ou de que aquela obsessão é verdadeira. Se o paciente, por exemplo, tem uma obsessão de que se ele usar vermelho, alguém da família vai morrer. Então a gente começa a levantar quais são as evidências, quais dados ele tem que confirmam essa ideia, ou existem evidências contrárias. Por exemplo, existem pessoas que usam roupas vermelhas, batom vermelho, esmalte vermelho e ninguém da família morre. Então a gente começa a levantar todos esses dados que podem auxiliar o paciente a contestar aquela ideia. A gente pode recorrer a alguma pessoa que, por exemplo, o cliente percebe como uma pessoa muito lúcida. Então a gente pode perguntar o que fulano diria em relação a esses seus medos, ou como a maioria das pessoas lidam com esse tipo de situação. Isso em relação a qualquer tipo de toque. Então, essa contestação é feita com muita frequência. É muito importante que o paciente passe a questionar: será que é isso mesmo? Será que essa obsessão é verdadeira? Que provas eu tenho de que ela está falando a verdade? Que provas que eu tenho que não é verdadeira? Existe também a técnica conhecida como pizza ou torta da responsabilidade, no qual o indivíduo ele vai listar todos aqueles fatores que estão relacionados à ocorrência de alguma coisa que ele teme. Por exemplo, uma pessoa que não usa uma determinada cor, por exemplo, não usa cor preta, porque acredita que usar essa cor pode fazer com que a mãe dele sofra um acidente. Então, o evento temido é o acidente. O que a gente vai fazer? Vai pedir para que o paciente liste todos os motivos ou todos os fatores que podem contribuir para que aconteça esse acidente. Ok, usar cor preta pode ser um dos fatores de fato. Vamos considerar que esse é um dos fatores, já que é isso que ele acredita até então. Um dos fatores que pode levar com que a mãe dele sofra um acidente é ele usar cor preta. Que outros fatores? Por exemplo, será que o fato da mãe estar dirigindo em alta velocidade pode contribuir para que ela sofra um acidente?
Ou o fato dela dirigir sem condições pode contribuir? Pode ser. O fato dela tá no carro e não tá usando cinto de segurança pode ser um fator que contribua? Pode ser. Ou ela tá dirigindo e de repente vem um outro carro de uma pessoa que tá embriagada e bate no carro dela. Pode ser um fator? Pode ser um fator. E assim a gente vai levantando vários possíveis fatores que podem causar esse acidente. Assim, o paciente, após identificar todos esses possíveis fatores, e a gente pode auxiliar o paciente nisso, a gente solicita que ele atribua algum peso. Então, de 0 a 100%, quanto que você acha que alguém está embriagado e bater no carro da sua mãe, qual é a porcentagem disso como um fator relevante? Aí a pessoa vai colocando cada um desses fatores, uma porcentagem. Após isso, o paciente precisa desenhar uma pizza ou essa torta, na qual cada fatia vai representar um daqueles fatores que ele listou anteriormente. Inclusive o fato dele usar, por exemplo, a cor preta ou não fazer um determinado ritual. Assim ele vai olhar para aquela pizza e vai ver todos os fatores que podem fazer com que a mãe dele sofra um acidente. E ele vai ver o quanto realmente o fato de usar ou não uma determinada cor, de fazer ou não um ritual, vai ser significativo para a contribuição desse evento temido. Então ele vai comparar esses fatores entre si, com o peso da sua própria responsabilidade, para ele ver o quanto isso corresponde ou não à realidade, já que agora ele tem novos aspectos, novos fatores. No próximo vídeo dessa série eu vou falar de mais algumas técnicas que podem ser muito úteis para o tratamento do toque, dando alguns exemplos também. E se você tiver qualquer dúvida, qualquer sugestão, você pode deixar aqui nos comentários. Muito obrigada pela sua atenção, nos vemos no próximo vídeo. Até lá!